No Universo Pesquisa de hoje, você assiste a um projeto do governo de Santa Catarina em parceria com diversas universidades do estado, que busca fortalecer a identidade de cada região, traçar estratégias e planejar o desenvolvimento regional. E ainda um bate-papo sobre algumas questões relacionadas à genética do comportamento. Tudo isso aqui no Universo Pesquisa. Fortalecer a identidade, traçar estratégias e planejar o desenvolvimento regional. Um projeto do governo de Santa Catarina, em parceria com diversas universidades do estado, está criando condições para transformar as 30 regiões administrativas de Santa Catarina em polos de desenvolvimento sustentável. Quem indica os rumos a tomar é a própria comunidade, mas a participação da universidade está fazendo toda a diferença no sucesso deste projeto. Para projetar o futuro, é preciso apostar nas ideias do presente. E o presente começa aqui, nas oficinas, onde a própria comunidade dá opinião que ajuda a traçar o panorama local. Porque tem dificuldade de apresentar os documentos que lhe dão o direito. Então é um problema só, é como ele lidar com a informação. É como abrir os olhos para os problemas. Nas reuniões são identificadas as principais ameaças para o desenvolvimento regional. Na educação, a falta de um ensino médio diurno e a evasão escolar. No saneamento, a falta de tratamento do esgoto. E na segurança, insuficiência de viaturas. Problemas comuns entre Blumenau e outras 8 cidades da região, apontados como gargalos para um futuro próspero. Um dos problemas levantados, por exemplo, é a falta de representatividade política da região. Nós já tivemos vários deputados federais e senadores, hoje nós temos uma representatividade menor. Então, o grupo, a oficina que se reúne, tenta traçar ações para, nas próximas eleições, conseguir uma representatividade maior. Cerca de 80% do diagnóstico do projeto já estão prontos. Mas para cada problema apresentado, o grupo precisa indicar ideias, soluções, apontar oportunidades e estratégias. Mas nós temos agora talvez a tarefa mais difícil, que é a elaboração da agenda. O diagnóstico ele levanta problemas. A agenda ela busca soluções para esses problemas. A cada edição as oficinas reúnem cerca de 30 pessoas. A cada nova ideia, os integrantes mostraram que estão longe do conformismo. Eles são representantes de entidades como prefeituras, associações de agricultores, comércio e indústria, câmaras de dirigentes lojistas, empresas de softwares e da Ipagre, a empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural de Santa Catarina. É o primeiro passo para deixar para trás as ações isoladas e ineficientes. Agora, essa oportunidade que nós temos das oficinas aqui dentro do projeto Meu Lugar é justamente de concentrar cada opinião dessas, consensar, discutir o máximo possível para que a gente tenha prioridades dentro da região e possa estar o grupo todo, todos os agentes envolvidos, agentes que são órgãos públicos, prefeituras, governo do estado, associações comerciais, AMPs, o próprio BlueSoft aqui da nossa região, as universidades, possam estar consensando e atacando as prioridades especificamente. Benedito Novo, Blumenau, Doutor Pedrinho, Gaspar, Indaial, Pomerode, Rodeio, Rio dos Cedros e Timbó. Unidos pela colonização, pela especialização no setor têxtil e pelo território de morros e do rio que cruza a região, os 9 municípios do Médio Vale descobriram com um projeto que podem também unir as forças em busca de desenvolvimento. Eu dou um exemplo. Nós temos problemas na parte da legislação ambiental. Né? E o problema da legislação em Pomerode, ele é parecido com o problema de Indaial, com Timbó. Né? Então, nós juntando esse grupo, nós temos uma força maior para tentar resolver esse problema. Enquanto as discussões avançam, deste outro lado da universidade, os bolsistas do projeto Meu Lugar entram em ação. Para fortalecer a identidade de uma região, é preciso conhecer potenciais e deficiências. Por isso, a tarefa deles é levantar dados de setores como economia, saúde, educação, infraestrutura, cultura e turismo. Este material funciona como uma grande lista telefônica, contém subsídios fundamentais para traçar metas e ações. Cerca de 50 fontes foram ouvidas. Havia muita informação disponível, mas ela estava dispersa. A partir daí, foram dias e dias de telefonemas, e-mails
e pesquisa em sites oficiais. Esse diferencial da participação comunitária, ele dá mais trabalho em termos de você organizar as reuniões, mas é o que dá legitimidade para o trabalho. Então é fundamental, esse é um diferencial. A participação da universidade permite uma leitura científica da realidade, uma análise feita pelos professores pesquisadores das instituições, do IPS, do Instituto de Pesquisas Sociais, do IPA, do Instituto de Pesquisas Ambientais, do IPTB, na área técnica. Dá trabalho ir atrás, às vezes a gente não consegue a informação, nem todos têm a disponibilidade de responder isso pra gente, mas a gente sempre está correndo atrás, está indo e é bem legal. Uma tarefa legal, mas trabalhosa, que exige inclusive o cruzamento de dados. Porque são várias fontes diferentes, então algumas têm uma divergência, né? Aí, desde o que uma considera e a outra considera de formas diferentes, então a gente tem que fazer essa afinação. Desde o Ministério Público, às vezes é uma coisa, a gente pega do IPEA, de repente tem alguma coisa diferente e a gente está confrontando alguns dados também, né? A arquiteta Carla, bolsista do mestrado em desenvolvimento regional, nos mostra os dados referentes à telefonia, renda per capita e mortalidade infantil, onde Blumenau se destaca com um dos mais baixos índices. Mas os bolsistas também identificaram ameaças para setores como a economia. Uma delas é a excessiva concentração de atividades em torno do setor têxtil. Então, qual seria a solução para diversificar a economia? Além do eletrometal mecânico, cristais e plástico que já existem na região, a própria questão do software, que outros setores seria possível estimular na região para geração de emprego, renda, para diversificar a economia. Então, esse tipo de sugestão pode surgir dos setores mais inesperados. Essa não é a primeira vez que a região participa de um plano regional, mas este é o primeiro construído de forma participativa e que ainda conta com o envolvimento da universidade. Um trabalho de referência, já que pela primeira vez, dados tão diferentes estão reunidos em um só lugar. Isso vai assegurar a continuidade do projeto, porque a comunidade que se envolveu construindo esse plano de forma participativa, com certeza vai cobrar o recurso necessário para a execução dessas ações que estão sendo levantadas. E a própria universidade, através de um observatório de desenvolvimento regional, ela assegura que esses planos não vão ser feitos de maneira esporádica, a cada 10 anos, mas, ao contrário, vão se manter permanentemente atualizados, prestando um serviço à comunidade regional. Eu acho primordial a importância essa visão da região. A formação da região em si não são 9 municípios isolados, todos dependem entre si, seja pela questão do rio, seja pela questão econômica. Então, eu acho que o principal é uma visão da região como um todo, né, que o projeto vai colaborar. E a construção desse pensamento do que se quer para essa região é uma coisa em comum, né? Não de um município apenas, eu acho que de 9 municípios que fazem parte da região. A criação de um observatório é o próximo passo para o projeto. Ele deve funcionar como uma espécie de catalisador do pensamento regional. A ideia é que a gente tenha um locus virtual, onde a gente possa depositar todo o conhecimento de uma maneira acessível sobre o desenvolvimento não só da nossa região, mas o desenvolvimento regional no estado de Santa Catarina e, eventualmente, informações, links que permitam acesso a realidades semelhantes em outras partes do planeta e do próprio Brasil. O professor Oklinger é um dos integrantes da equipe da Universidade Regional de Blumenau, responsável pela revisão científica do plano. É ele quem salienta o maior dos entraves para o desenvolvimento desta região: a falta de representantes políticos daqui em capitais como Florianópolis e Brasília. Todo mundo sabe que a gente precisa duplicar a BR-470, que é um corredor fundamental de escoamento da produção. Todo mundo sabe que a gente precisa de um hospital com uma cara mais regionalizada. Todo mundo sabe de uma série de coisas. Mas na hora de implementar, a gente não consegue tirar isso do papel porque não consegue perceber o quanto a variável política, não é a variável política partidária, é a cultura que gera uma maneira de se fazer a realização do desenvolvimento, de se produzir o desenvolvimento, que eu chamo isso de política. O impulso foi dado. Definidas as prioridades de investimento, agora o próximo passo para colocar em prática todo esse universo de ideias, Carla já tem na ponta da língua. Então a gente tem que levar para eles, levar para
para o governo estadual mesmo, o que a gente tem de problema, como se vai resolver tratamento do esgoto, como se trata esse esgoto, se aqui a gente prefere que vai ser feito com fossa séptica ou que vai ser uma rede de esgoto. O que a gente preferir aqui é o que vai para o Estado e é a partir do que a gente decidir, definir aqui, que eles vão lançar recursos para isso, né? Depois do intervalo, você confere uma entrevista sobre genética do comportamento